E aí, pessoal, mais uma resolução de questão. Dessa vez uma questão clássica do Enem, uma questão muito bem feita, inclusive. Vamos direto aqui ler esse texto. Para decorar um cilindro circular reto será usada uma faixa retangular de papel transparente, aparentemente essa aqui, na qual está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30 graus com a borda inferior. Certo, se ele está falando disso aqui, né? Ok. O raio da base do cilindro mede 6 sobre π centímetros e ao enrolar a faixa obtém-se uma linha em formato de hélice, como na figura. Certo, então a gente enrola esse retângulo aqui no cilindro e vai formar essa figura, né? Tá, vê só, como aqui é uma linha só, a gente vê aqui que ele dá várias voltas, quer dizer basicamente que, de fato, a gente deu várias voltas com esse retângulo em torno do cilindro. E faz sentido, né? A questão disse que essa faixa retangular era transparente. Então é por isso que a gente dá várias voltas, né? E a gente consegue ver várias vezes essa linha, né? Que fica em torno do cilindro. A questão quer saber a altura do cilindro. Tá, vocês concordam que a altura do cilindro vai ser essa medidazinha aqui? Porque, né, quando enrolar, beleza, isso aqui é a altura do cilindro, tá vendo? Tá, então a gente quer descobrir esse valorzinho. Aí, vê só, se ele deu esse ângulo de 30 graus, isso aqui provavelmente vai ser relevante, né? E notem que isso aqui é um triângulo retângulo, tá? Então a gente provavelmente vai utilizar uma relação trigonométrica aqui, né? Aqui, ó, 30 graus. E aqui a gente tem o cateto oposto, né? Essa aqui é a hipotenusa, né? Que está oposta ao ângulo 90 graus. E aí, em relação a esse ângulo de 30 graus aqui, ó, esse aqui é um cateto que está oposto. Esse aqui é o cateto adjacente. Bora ver o que é que a gente vai utilizar então, né? O que é que a questão deu de informação? Opa, o raio da base do cilindro mede 6 sobre π centímetros, tá? Então isso é o raio. Tá, como é que a gente pode associar o raio, né? Aí eu penso assim, poxa, para descobrir essa altura, eu precisaria ou da hipotenusa, para utilizar seno, né? Porque o seno é o quê? Eu pego o ângulo, né? Aí é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, para descobrir essa minha altura aqui, eu poderia saber, né? Minha hipotenusa. Ou a gente poderia também utilizar tangente. Porque tangente é como? Ó, tem o meu ângulo, né? Aí vai ser cateto oposto pelo cateto adjacente. E aí, pessoal, eu acho que o que é interessante aqui a gente calcular é essa base aqui. Por quê? Porque pensa comigo, se eu utilizar esse retângulo para dar várias voltas nesse cilindro, cada volta que eu dou, eu estou basicamente encobrindo aqui, né, com a base, esse perímetro da base do cilindro, certo? Então, essa reta que a gente está querendo descobrir aqui, ela vai girar em torno do cilindro e vai fazer esse movimento aqui, olha. Certo? E aí pode dar várias voltas, né? Pode não, vai. Porque como a gente viu aqui, esse retângulo deu várias voltas no cilindro, né? Para poder causar esse efeito aí. São essas várias voltas assim que tornam o desenho desse jeito. Certo? Então são várias e várias voltas. Agora, quantas? Vamos pensar assim. Cada vez que a gente sai de um ponto aqui e encontra de novo outro tracejado aqui, quer dizer que deu uma volta, né? Que é o suficiente, ó. Não começa aqui a linha, né? Quando a gente dá uma volta, isso aqui começa a encobrir. Quando a gente consegue chegar com a linha de novo aqui, quer dizer que eu dei uma volta inteira, né? Então é só contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis voltas inteiras. Então eu posso dizer basicamente o seguinte: se esse retângulo ele foi capaz de dar seis voltas inteiras no cilindro, então eu posso dizer que a medida disso aqui é 6 vezes maior do que o perímetro aqui da circunferência, entendeu? Porque eu consegui dar 6 voltas em cima dela, né? Então eu posso dizer que essa medida aqui vai ser simplesmente o quê? 6 vezes aquele perímetro da circunferência. Como é o perímetro da circunferência? 2πr, certo? E aí ele fala que o raio é 6 sobre π, então eu posso substituir aqui, ó, 6 sobre π. Ele colocou 6 sobre π de propósito para a gente poder simplificar aqui. E aí, fazendo essa multiplicaçãozinha, o que é que a gente vai ter? Bom, tem duas maneiras de fazer essa conta. Vou mostrar as duas. Se você preferir fazer 6 vezes 6 primeiro, né? Afinal, a ordem não importa. 6 vezes 6 é 36. E aí, vezes 2, como é que a gente faz? 2 vezes 30, a gente sabe que é 60. 2 vezes 6, a gente sabe que é 12. Então, isso aqui daria 72. Agora, se você for espertinho e já souber quanto é 2 vezes 35, você pode imaginar que isso aqui é 2 vezes 35 mais 1. 2 vezes 35, você já sabe que é 70. Então, mais 2 vezes 1, isso aqui vai dar 72 da mesma forma, tá?
Mas você também pode preferir, por exemplo, fazer 6 vezes 2 primeiro, né? Que dá 12. E agora sim multiplicar por 6. 6 vezes 10 é 60. 6 vezes 2 é 12. Chegamos na mesma resposta. Enfim, então em qualquer caminho a gente vai encontrar que temos 72. Tá, então quer dizer que a base desse retângulo aqui, né, vai ser 72. E a gente solucionou o nosso problema, que era o quê? Opa, preciso de ou essa medida aqui, para aplicar uma relação trigonométrica e descobrir essa altura. E agora a gente tem, né? A gente tem essa daqui, né? A base. Então veja só, eu tenho um ângulo de 30 graus. Eu quero descobrir o cateto oposto e tenho o cateto adjacente. Qual a relação trigonométrica que envolve cateto oposto e cateto adjacente? É a tangente. Né? Tem que saber direitinho, ó. Seno é cateto oposto pela hipotenusa, cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa, e tangente, né? É o que a gente vai estar utilizando aqui, que é cateto oposto pelo cateto adjacente. Tá, então eu estou falando que a tangente de 30 graus, né? Que vai ser a relação entre aquele cateto oposto, que eu não sei quanto é, vou chamar de altura, porque, né? Eu quero descobrir justamente a altura do negócio. Pelo meu cateto adjacente, que a gente já viu aqui, que é esse 72, né? Vai ser a medida disso aqui. Tá, então automaticamente aqui, né? 72. Tá, só que tangente de 30 a gente consegue saber pela tabelinha, tá? Se você conhecer já a música, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2 e raiz em cada um. Se bem que esse é para seno e cosseno, né? Quando chega na parte tangente é o quê? Raiz de 3 vem sobre 3, 1, raiz de 3. Então tangente de 30, que é a primeira, né? Raiz de 3 vem sobre 3, ok. Raiz de 3 sobre 3. Então passando aquele 72 ali para multiplicar, a gente vai descobrir o quê? Que esse h ele é simplesmente igual a 72 raiz de 3 sobre 3. Mas se você olha para as alternativas, não tem, né? Tem 72, tem coisa com raiz de 3. É porque falta dividir, pô. Olha aqui, ó, 72 dividido por 3 dá para dividir. Bom, você pode fazer a divisão normal, tá? O método tradicional de divisão, né? Eu sempre mostro cálculo mental aqui nas resoluções. Você pode utilizar o método tradicional de divisão, tá? Ele é muito bom, sabe? Dos métodos tradicionais que a gente aprende na escola, é o único que eu utilizo até hoje. Agora sim, adição, subtração e multiplicação, não uso mais. É sempre essas técnicas que eu mostro ao longo dos vídeos. Agora sim, 72 dividido por 3 dá para utilizar uma técnicazinha, que é o seguinte, ó. Quero fazer 72 dividido por 3, né? Eu vou quebrar esse 72 em 60 mais 12. E aí eu vou dividir cada um desses termos por 3. Eu não sei se já mostrei em outra resolução, mas com certeza já mostrei em alguma live, aliás, nas duas lives, resolvendo a prova de matemática do Enem. Principalmente na do Enem 2024. Eu lembro claramente que eu expliquei isso aqui. Quando a gente tem uma soma no numerador e vai dividir aqui por um denominador, né? Você pode simplificar cada um dos termos, tá? Então aqui, ó, dá 20 e aqui dá 4, certo? Na live eu explico detalhadamente por quê, então eu recomendo que quem ainda não tiver visto, vá lá assistir, tem várias dicas legais. Essa aqui é uma delas. Bom, 20 mais 4 vai ser 24, né? Então quer dizer que após a simplificação isso aqui vai ser quanto? Vai ser simplesmente 24 raiz de 3, e a gente chega na resposta, que é a letra B, beleza? Então, espero que tenham gostado. Qualquer coisa, dê um feedback aí, se inscrevam e venham aprender matemática comigo, porque para garantir sua aprovação, matemática é vital.